Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E no programa de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social. Você sabe o que é? Sabe como funciona? O foco do empreendedorismo social é trazer negócios para questões sociais e ajudar pessoas menos favorecidas. A gente está aqui hoje com a Dai, que tem mais de 15 anos de atuação no terceiro setor. Dai, muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui. Eu queria que a gente falasse hoje, primeiro, sobre a sua trajetória. Eu sei que você vem de uma família aí de empreendedorismo social. Sim. E que falasse de tantos projetos que você trabalha, desse trabalho tão bonito que você faz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer enorme estar aqui com você. Te conhecendo pessoalmente, já conhecia só de ouvir, agora tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho dos nossos projetos e ter a honra de sentar aqui com você, de frente, conversar, bater um papo, falar um pouquinho dos projetos, do impacto, né? Você trouxe inicialmente falando sobre empreendedorismo social e muitas pessoas não sabem o que é, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente entende que é algo para focar no capital, conseguir recurso, né? Negócios, né? Negócio. Quando pensa em empreendedorismo, qualquer pessoa vai pensar em... Empreendedor é um termo que ficou popular, Sim, né? sim. Nem se fala mais empresário, fala empreendedor. Isso. A pessoa pode até ser empresária, mas ela se intitula como empreendedor. Isso. Vamos começar, então, explicando para as pessoas Sim. o que é o empreendedorismo social. A diferença é básica, né? Um empreendedor foca especificamente no lucro, né? O empreendedor social foca no impacto social. Então, toda empresa que tem o foco de empreender de forma social, a primeira visão dele é sim capital recurso, porque a gente sabe que nada sobrevive sem o capital, mas sempre pensando em levar transformação social, levar transformação para a área de atuação aonde o empreendedor está atuando de forma social. Pelo que eu entendi, então, empreendedorismo social é um empreendedorismo com propósito de ajudar as pessoas. Exatamente, com o propósito de ajudar as pessoas e sempre segmentado com essa visão, né, de impacto social. Eu quero sim empreender, quero formar, gerar emprego e renda, mas sempre voltado para aquela visão de gerar impacto social através do meu trabalho. Trazer de fato significado para a vida das pessoas, né? Trazer ali benefício. Isso. A gente vive num mundo capitalista em que dinheiro é quase tudo, né? É quase tudo, é muito importante, não se vive sem dinheiro hoje. Exatamente. E essa questão do empreendedorismo social é legal porque traz lucro, mas também tem propósito de evolução e crescimento para a vida das pessoas. Exatamente. Em Belo Horizonte, nós somos a cidade do bem, tem diversas empresas focadas no social, focada dessa forma, né, de empreender socialmente, gerando lucro, obviamente, mas deixando o seu rastro de impacto social. Nós temos várias empresas legais, inclusive eu gravei podcast com uma empresa semana passada, o Hopecast, que eles falam muito sobre isso, eles são uma empresa de impacto social, tem movimentado mesmo o mercado. Esse mercado do terceiro setor é um mercado que movimenta muito, né, no capital como um todo. Então, a gente tem sempre esse foco de levar para as pessoas que empreender socialmente é levar impacto social. E é legal, assim, porque as pessoas às vezes acham que é difícil ajudar, né? É difícil atuar nessa área. Você vem de uma família de empreendedores sociais. Sim. Como que é isso? Como é que foi crescer nisso? Para você foi natural, então, nessa Natural, área? Na verdade, eu venho de uma família de voluntários. Meus pais sempre foram voluntários. Eu trouxe essa parte mais profissionalizando o voluntariado como uma forma de empreender mesmo, de levar para as pessoas que sim, é possível fazer uma transformação social e também é possível você ter um recurso, né, ter o capital mesmo para manter esse projeto de pé. Eu cresci num lar, né, onde meus pais sempre levaram, nós somos 4 irmãs, 4 mulheres, e meus pais sempre levaram a gente para participar de alguma ação social. Então, nós crescemos num lar totalmente fértil para projeto social, e em 2016 eu comecei a fazer criei o meu primeiro projeto social, e de lá para cá a gente não parou de empreender socialmente.
Você nasceu numa incubadora social, né? Isso. Nasceu numa incubadora, pelo que você falando aí, eu fiquei imaginando isso. Assim, você nasceu num ambiente totalmente propício. Totalmente. Para que você hoje, e até por ser jovem, né? Dessa questão dessa mentalidade é outra, a gente sabe, da questão da modernidade, da questão da tecnologia, de ter essa pegada da questão do empreendedorismo. Isso. A gente fala que na época que, né, a gente ainda é criança, não tinha holofotes, não tinha rede social, não tinha o selfie, né? Não tinha nada disso. Então, assim, meu pai e minha mãe, deixou esse legado muito forte, muito enraizado no nosso coração, né? Meu e das minhas irmãs. Então, assim, hoje somos todas voluntárias, mas eu acabei seguindo mesmo essa linha do terceiro setor, como uma forma de ser voluntária, mas também na minha vida profissional. Hoje eu sou funcionária pública, atuo com políticas públicas sociais na Assembleia Legislativa, então a minha vida está toda em volta hoje de forma profissional também dentro do terceiro setor. Que legal, que legal. E é um trabalho super bonito. Eu já fiz um trabalho voluntariado, até acho que é legal da gente falar isso. As pessoas às vezes têm receio de fazer esse trabalho voluntário. O trabalho que eu fazia eram com moradores de rua no centro de Belo Horizonte. Sim. A gente levava alimento e também ali fazia um trabalho de acolhimento daquelas pessoas, né? Um trabalho fraterno, acolhimento fraterno ali daquelas pessoas. E quando eu falava isso, que fazia, que estava lá, era à noite, era um grupo de amigos, as pessoas ficavam receosas. Você não tem medo? Sim, você não fica... mulher também, né? Às vezes sozinha, né? E aí, existe muito isso, né? Assim, eu falava, não, as pessoas recebem super bem. É claro que tem uma pessoa que está ali em situação de rua que não está bem, ela pode estar embriagada, ela pode estar drogada, isso acontece. Mas sempre vai em grupo, né? Nunca vai sozinha, de fato. Mas não é, assim, eu fiquei muito tempo e fui muitas vezes até sozinha e graças a Deus nunca corri risco. Você recebe esse tipo de questionamento sobre se é perigoso, de pessoas que querem às vezes estar nesses projetos, mas tem receio, ainda alguma resistência? Olha, a gente atua em várias áreas, né? Hoje, através da Rede Solidária, tem mais de 600 projetos que atuam em todas as áreas. Então, assim, se a pessoa vir com esse receio, eu vou direcionar ela para um projeto que talvez ela ache menos arriscado. É óbvio, né? Você tá lidando, quando você está servindo a população de rua, você está lidando com pessoas que você não sabe o motivo que levou elas para as ruas, você não sabe a ficha criminal, se o cara é um criminoso, se não é. Às vezes é um pai de família que perdeu o emprego e está na rua, um alcoólatra, né? Então, tem vários os motivos que levaram a pessoa para a rua. Então, mas tem sim os riscos, isso é óbvio, não dá pra gente fugir disso. Só que assim, hoje, como nós somos uma rede, né, que a gente tem vários projetos sociais, é um cardápio mesmo, né? O voluntário pode escolher para onde ele quer atuar e para onde que ele tem mais afinidade. Eu nunca tive esse receio, eu cresci na rua, né? A gente sempre fez trabalho voluntário, né? Vou colocar pelo menos, não vou falar que eu sou tão velha, mas pelo menos 30 anos atrás foi quando eu tive minha primeira experiência na rua, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, meu pai já levava a gente para fazer trabalho na rua. Então, assim, o que eu posso aconselhar as pessoas que têm esse receio, vai e participe, né? Tenha uma primeira experiência e depois você tira a sua conclusão, se foi arriscado ou não. O que eu posso dizer é que normalmente não é. Normalmente é sempre um grupo que já está acostumado a fazer esse projeto. O que eu aconselho não vá sozinha, ou você e uma amiga, não dá para fazer isso sozinha. Tem que ser em grupo mesmo, em equipe. Eu acho que é mais seguro e é até melhor, né, de fazer um trabalho quando você está em equipe. Assim, é mais gostoso, muito né? Mais assim, gostoso. A gente fazia esse trabalho e se divertia muito, porque estava ali rindo, conversando. Exatamente. E falava com as pessoas. E às vezes uma palavra que eu não tenho, o outro tem, ali no momento daquele atendimento. É isso. Então, eu também sempre sou uma defensora e por muitas vezes eu falava isso, olha, vai fazer, vamos lá, convidava para ir, para que a pessoa de perto sentisse que de fato não há nenhum risco, né? Há só ganho pra gente que participa disso. Você falou que desde sempre teve essa experiência do voluntariado pela sua família, pela essa incubadora que você nasceu, né? Vou usar isso, hein? Nunca tinha pensado por esse lado. Uma incubadora, né? Que te preparou para ser uma empreendedora social. E de lá para cá você profissionalizou isso. Isso. Então, além de você ter aí, ser funcionária pública nessa área de políticas públicas, você também, então, atua. Como que é atuar no terceiro setor nesse sentido? É uma maravilha, né? Assim, a gente fala que há uma grande transformação quando se inicia um projeto social.
né? A gente vê assim, a gente faz um trabalho de consultoria pela Rede Solidária. Então, muitos projetos que chegam até a gente chegam com uma ideia, né? Eu tenho uma ideia de criar um projeto e aí a gente vai desenvolver a sua ideia. Então, assim, todo esse trabalho de consultoria, a gente tem visto o resultado lá na frente. A Jana, né, que fez essa ponte para eu estar aqui hoje, ela chegou para mim com uma ideia. Hoje ela tem um grande projeto social. Ela atende mais de 200 famílias. A lista de espera dela, acho que já deve estar beirando umas 600, 700 mulheres, né, para atendimento, que são mães atípicas. Então, assim, a gente vê uma transformação muito grande, né? O terceiro setor, ele tem esse papel de ser um braço do Estado e conseguir fazer uma parte de transformação social muito grande, né? A gente trouxe aqui em relação à população de rua de Belo Horizonte. Nós estamos em BH com um número gigante, vergonhoso, de pessoas morando na rua. E a gente vê que as pessoas da prefeitura, no modo geral, insistem em falar que são pessoas em situação de rua. Fala que ninguém mora na rua. Ninguém mora. E, de fato, a rua não é casa de ninguém. Mas, em Belo Horizonte, tem sido a casa de muita gente, né? São centenas e centenas de famílias, de mulheres grávidas, de homens morando na rua, construindo barraca, né? E tudo mais. E morando na rua. E hoje, Belo Horizonte, ai de BH se não fossem os projetos sociais, né, que atuam para tirar essas pessoas da rua, para oferecer mesmo uma oportunidade para que elas possam recomeçar a vida. Eu acredito muito que rua não é lugar de ninguém, não deve ser mesmo, né, mas a gente precisa entender também se essa pessoa está em situação de rua há quanto tempo. Né? Por quanto tempo? Então, eu vejo que os projetos agem mesmo, independente do lugar, com uma responsabilidade muito séria, né? Em levar transformação aonde ele está atuando. Então, assim, eu vejo que BH é a cidade do bem, são diversos projetos sociais com muita responsabilidade social de levar transformação por meio de um projeto social. Assim, eu conheci esse, que não é um projeto social, na verdade era um voluntariado mesmo, um grupo, né, que se juntou ali e a gente fazia esse trabalho de levar esse acolhimento e levar um pãozinho, a gente falava até que era a campanha do pãozinho, e levava, né, para essas pessoas na rua e conversava ali um pouco, levava um leite no frio, então essa questão do frio, cobertor. Está chegando, inclusive. Pois é. A gente, na época do frio, levava os cobertores. Então, assim, era um grupo que fazia esse movimento de acolhimento e de entrega. E as pessoas na rua querem ser acolhidas, é o sentimento que eu tenho, assim. A gente, às vezes, levava alimento, nem era tanto o que eles queriam mesmo... Mais ser ouvidos. Ser ouvidos. Queriam conversar, queriam ouvir e ser ouvidos, pedir uma oração, pedir um abraço. Então, de fato, é o acolhimento que falta. Nem é tanto o alimento. É claro que sim, tem as questões... Importante, sim. Mas... pela minha experiência, que não é profissional, mas como voluntária, de que as pessoas sentiam falta disso, do acolhimento. As pessoas na rua hoje, infelizmente, ainda são invisíveis, né? A gente, ainda mais Belo Horizonte que está esse caos, qualquer lugar que você passa hoje, você sai na rua, você vai ver um morador de rua. E às vezes com a rotina acelerada, a gente não dá atenção de fato. A gente passa e eles se sentem mesmo invisíveis. E ainda tem um ponto mais agravante. Eu fundei um Banho Solidário em 2016, na Pedreira Padre Lopes, e tem uma grande diferença entre moradores de rua e usuários de crack. Então, assim, eles são um pouco mais excluídos mesmo, né? Então, assim, as pessoas já olham colocando como um craqueiro, né? Como um marginal e tudo mais. Então, eles já se sentem um pouco mais excluídos do que um morador de rua que está morando na rua. Então, a gente vê isso nitidamente, assim. E, de fato, eu percebo isso também. Quando a gente está em ação, muitos estão com fome, querem comer, precisam de um banho e tudo mais, mas eles querem ser ouvidos. Então, quando você para, às vezes você abraça, a pessoa fala, não, eu tô sujo, não, eu quero te abraçar sim, né? Agora aqui estamos conversando de irmão para irmão, estamos iguais aqui, não tem essa diferença, pelo menos neste momento, vamos entender assim. E aí a gente vai criando relacionamento com eles, vai criando confiança até entender o que te trouxe aqui. Né, o porquê que você está usando pedra, o que te trouxe aqui, há quanto tempo que você está na rua. E a gente vai criando relacionamento. A gente fala que no banho solidário, a última coisa que a gente quer é dar banho em usuário de crack. A gente quer oferecer mesmo a dignidade para eles, tentar resgatar de alguma forma, porque a gente entende que a droga vai te roubando tudo. Né? Te rouba a sua família, te rouba o seu emprego, te rouba a sua vida, te rouba tudo. Até que você chega ao ponto que você está refém da droga. Né? E a pessoa que está ali já não tem vínculo nenhum com mais nada. E o vínculo que eles têm, muitas das vezes, somos nós, enquanto voluntários.
Porque aí você tocou nesse assunto da questão do banho solidário, que é de muitos dos projetos Sim. que você está, né? Sim. Que você está junto. Essa questão das drogas, do crack principalmente, Sim. é uma epidemia, né? Total. A gente vai fazer um intervalo agora e aí na volta a gente vai começar a falar sobre todos os projetos que a Dai tem. Não sei se vai dar para falar de todos, mas a gente vai tentar falar o máximo. Vamos marcar outros podcasts, me chama, me convida que eu venho. Vou deixar. A gente vai falar de alguns projetos, os Ótimo. principais. Esse do Banho Solidário é muito famoso aqui em Belo Horizonte. É o mais antigo, né? Então a gente tem muito assunto para poder falar aí. Espera aí, é rapidinho, é só um minuto, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para falar sobre empreendedorismo social. A gente estava no bloco anterior falando do Banho Solidário, que é um projeto seu, Sim. que está na ativa e há quanto tempo, Dai? 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos que você está com esse trabalho na Pedreira. Isso. O banho nasceu na Pedreira Padre Lopes, né? A gente tem uma Cracolândia a céu aberto, infelizmente. Está bem pertinho aqui de vocês. E a gente percebeu que há uma grande diferença em trabalhos voluntários com a população de rua e trabalhos voluntários com usuários de crack. São duas áreas extremamente diferentes. Lidar com a dependência química é um pouco mais complexo que lidar com, especificamente, a população de rua. Muitos que estão na rua, sim, são dependentes químicos, de alguma forma, mas muitos também que não estão especificamente fazendo uso contínuo, né, do crack. Então, tem uma grande diferença. O banho nasceu com essa ideia de dar atenção a usuários de crack, oferecendo um banho, obviamente, né, um trabalho de higienização também, mas com o nosso foco principal de criar relacionamento com cada usuário. A gente sabe que cada pessoa que está ali é uma pessoa que tem uma história, teve uma vida, né? Ali a gente fala muito, né? Às vezes as pessoas têm o preconceito mesmo de falar que ali é pobre, preto e favelado. As pessoas falam sobre isso, né? E que, na verdade, na prática, não é só. A gente tem pessoas de todas as classes sociais. Ali eu já deparei com filhos de grandes empresários, de multinacionais, com dentista, com taxista, com advogado, com várias pessoas que tinham uma profissão antes de conhecer o crack. Você falou e citou isso aí, eu me lembrei aqui, né? Eu falei no bloco desse trabalho que fiz e conheci um juiz na rua, né? Era dependente químico, você falou, nem todo mundo que mora na rua é dependente químico, mas no caso dele era, e estava na rua vivendo, quer dizer, ele tinha uma condição, ele falava, eu não quero estar em outro lugar, eu quero ficar aqui, e aí você percebe que é uma questão mesmo, de fato, de que a pessoa precisa de apoio, né? Não é só uma questão financeira. Exatamente. E às vezes as pessoas que não têm esse conhecimento olham para essas pessoas na rua, ou até mesmo no mundo do crack, ali na Cracolândia, e essas pessoas têm muitas vezes família. Sim, elas têm casa, eles têm família. E estão ali justamente porque precisam de ajuda. Exatamente. Esse trabalho tem quantos anos, o do Banho Solidário? Nós fundamos ele em 2016, já estamos caminhando para 8 anos de projeto. Tem uma ideia de quantas pessoas você já atendeu nesses 8 anos? Pelo menos mais de 4.000 pessoas. Nesse trabalho. Contabilizados, né? Sim, oficialmente, né? E mesmo assim não tem como saber ao certo. São muitas pessoas. E é só na Pedreira ou tem em outros pontos só na também? Pedreira. A gente usa um galpão específico, a gente está na cara do gol ali mesmo, né? Na rua Araribá, onde que é a avenida inteira, Araribá e a Bonifácio, que é uma avenida inteira só de usuários de crack. A gente está na cara do gol, a gente está de frente ali para eles mesmo. E a gente tem um galpão, né, que a gente usa, cedido por um empresário, que ele cede lá pra gente de forma voluntária. E aí tem as cabines de chuveiro, e aí a gente faz todo o processo do dia do banho, né? Aí acontece o banho, a gente começa ele pela manhã, e aí a gente vai com o grupo da abordagem, que vai convidando os usuários para tomar um banho, tomar um café, vamos lá conversar e tudo mais. Ele chega até o galpão. Quando ele chega, ele passa por uma triagem, né? Tem uma psicóloga, assistente social que vai conversar com ele e entender
um pouquinho sobre a história dele, até pra gente fazer a triagem. Tipo assim, você tá na rua há quanto tempo? Como que eu posso te ajudar? Hoje você quer ajuda? A gente consegue te encaminhar para uma clínica para você iniciar seu tratamento de forma gratuita, ou você quer só passar pelo processo, tomar o seu banho, tomar um café e voltar para sua rotina. Então, assim, a gente conversa de forma bem aberta mesmo e sempre trazendo para ele a memória, né? Olha, aqui, você sabe que isso aqui é uma falsa liberdade, esse lugar tá te aprisionando. Esses dias mesmo que eu fui gravar com a Rede Minas lá, eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher que ela tava há 7 meses só na pedreira. E aí eu falei muito isso com ela, eu peguei muito pesado com ela mesmo. Falei, olha pra você ver, o crack em 7 meses tá te destruindo. Você tá muito abaixo do seu peso. Em 7 meses ele já tá quase acabando com seus dentes. Vamos sair daqui. Aqui não é o seu lugar. E ela começou a chorar em prantos e levei ela para ela se olhar no espelho, que ela falou que estava há 7 meses exatamente sem se ver. Porque na rua, né? E quando ela se viu, assim, foi um desespero mesmo, que ela já não se enxergava mais. E ela falou, minha irmã veio aqui, tentou me tirar. A minha mãe também já veio aqui algumas vezes, eles descobriram que eu estou aqui na pedreira e tudo mais, mas infelizmente, assim, lidar com a dependência química, eu falo que é uma frustração diária, porque você vai com tudo, você tem certeza que a pessoa vai sair, não, você convenceu ela, de repente bateu a abstinência, ela vai pra calçada de novo fumar a pedra. Você falou essa questão de Belo Horizonte, de Belo Horizonte se não fossem os projetos sociais, né? Sim. Você atua também com políticas públicas. Sim. O que você acha que falta, então, para que, de fato, tenha esse movimento forte de apoiar e tirar essas pessoas? É claro que existe um livre-arbítrio. A pessoa, ela que decide, igual você falou, a pessoa, você acredita, eu conheço pessoas que passaram por reabilitação, então você acredita que a pessoa vai se reabilitar, que ela vai ficar firme e, de repente, ela tem uma recaída. Sim. Acontece, ninguém tá dentro de ninguém para saber o motivo de cada um para busca dessa fuga, né? Mas existe uma responsabilidade pública, com certeza, em relação a socorrer essas pessoas. Eu acho que a gente, enquanto projeto social, a gente consegue fazer muitas coisas, que a gente consegue levar muita transformação através do projeto social, através do voluntariado. Mas eu acho que a questão das políticas públicas precisa ter, de fato, alguém que de verdade entende a causa e que se importa. Porque não dá para ter um monte de política pública ineficiente, que não vai funcionar e que a gente vai continuar crescendo a população de rua. Muitos que estão morando hoje aqui em Belo Horizonte não são de Belo Horizonte. Então a gente já fez essa pesquisa mesmo, esse levantamento de entender que muitos que estão aqui nem são do estado. Muitos são fora, são Espírito Santo, né? São de outras cidades. Eu tive essa experiência também, assim, de conversando e descobrindo, percebendo que as pessoas não são de BH. Eu acho que o primeiro passo numa política pública certa é entender. Essas pessoas vão cuidar das nossas famílias em BH, da nossa população de rua, porque eu acho que se a gente fizer, de fato, uma triagem, colocar a política pública para funcionar, a gente vai entender que muitos que estão ali não são de Belo Horizonte. Então, eles precisam voltar para sua casa, né? E aí cabe à política pública criar um projeto efetivo, eficaz, que de fato vai conseguir retornar essas pessoas e entregar o problema para a sua cidade, né? Que talvez seja uma ajuda, na verdade, assim, essa de entregar para a sua cidade, mas talvez seja até isso que a pessoa precise, de fato, para ela retomar a vida dela. E eu acho que tem a questão do voluntariado, de escolha, mas tem a questão da gente entender também para resolver a problemática. Qual que é a problemática social que nós temos hoje? Temos uma cidade lotada de pessoas morando na rua, né? E eu acho que não dá para romantizar, são pessoas em situação de rua, não. São pessoas morando na rua, né? Na pandemia, isso ficou escancarado mesmo na nossa cara, né? De ver famílias inteiras indo morar na rua e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu acho que quando a gente coloca as políticas públicas para funcionar, as coisas vão começar a trazer um retorno positivo para a cidade, né? E entender a dificuldade, as pessoas que estão na rua e que são de Belo Horizonte, como que a gente pode fazer para, de fato, fazer com que ela não esteja mais morando na rua, né? Oferecendo um trabalho, oferecendo uma oportunidade, oferecendo uma casa, né? O que a gente pode fazer que está no nosso alcance? Mas vamos separar, vamos nos organizar, quem é de BH, quem não é, e a gente consegue ter um número, né? Porque hoje nem a prefeitura sabe falar. A prefeitura fala de um número de 5.000. A última pesquisa da UFMG, eles fizeram uma pesquisa que tem mais de 12.000 pessoas morando na rua. Então, eles não estão entrando em acordo aí, tá uma desordem total. Então, acho que a gente precisa colocar políticas públicas em prática, mas ouvir quem, de fato, tem experiência na área.
São quantos projetos sociais que, de fato, estão cumprindo o papel, muito mais do que uma secretária da assistência social que está na sua sala, debaixo do ar-condicionado, dando ordem. Então, assim, é ouvir mesmo. Eu falo que o terceiro setor, ai da prefeitura, ai do Estado, ai do Brasil, a gente viu o Rio Grande do Sul, né, agora, é civil cuidando de civil. Sim. Se não fosse o braço forte do voluntariado, pensando em BH, eu lembro que em 2020, a cidade fechou, né? Nós fomos a última cidade a abrir, né, do Brasil, e todos os restaurantes foram fechados, obviamente, os privados e também os públicos. Sim. Os restaurantes populares também foram fechados. E a população de rua? O nosso prefeito, na época, não deve ter tido a consciência, juntamente com a nossa secretária da assistência social, acho que eles deram amnésia, cadê a população de rua? E, de fato, não preocuparam. Então, quem foi para a rua foram os projetos. Sim. Nós atuamos nas 9 regionais, foram mais de 40 projetos sociais que atuam só com a população de rua, e nós fomos para a rua em plena pandemia, servir comida para essas pessoas, né, entregar comida, e nós entregamos mais de 270 mil marmitas durante a pandemia. Então, nós fizemos um trabalho de força mesmo, do voluntariado, fomos um braço da prefeitura e fizemos um excelente trabalho. E com custo, assim, mínimo. Sim. Porque se fosse também entregar isso na mão da prefeitura, ficaria milionário, né? Um custo de uma ação como a nossa. Então, assim, eu acredito muito que políticas públicas é importante, né? Mas a gente precisa entender que as políticas públicas precisam ser eficazes. Eu quero saber se você tem algum caso legal, assim, marcante, o que te marcou nessa questão do banho. Mas você tocou nessa questão da política pública, eu acho que é importante a gente falar, né? O custo para o voluntariado é Se fosse o custo pelo Estado, seria outro. Completamente diferente. Por que isso acontece? Porque eu tô dizendo isso como uma pessoa que não sou tão envolvida assim nesses projetos e percebo isso claramente. Como é que um grupo de voluntários consegue alimentar famílias, consegue dar banho, cuidar de pessoas usuários de droga, de moradores de rua, e o próprio Estado, né, que é rico, que tem a maior, né, o volume de dinheiro do Estado é muito maior do que do voluntariado, né? O recurso financeiro do Estado é muito maior do que o de um grupo de voluntários. Por que você acha que acontece isso? Como é que você vê isso pessoalmente, assim? Isso é cômico, né? Eu estava semana passada visitando um projeto lá no Guarani. E é um projeto de um rapaz, o Felipe já faz esse trabalho há muito tempo, oferecendo atendimentos psicológicos para as pessoas Tupi-Guarani, aquela região ali. E aí ele me falou, Dai, é um absurdo, porque assim, aqui tem um posto de saúde, o posto de saúde manda para cá. Né? Eu no banho solidário, tinha um lugar que atendia mulheres, usuárias de crack, eles mandavam para o banho solidário. Então, assim, é vergonhoso a gente ver isso acontecendo, mas é real. E por que nós, enquanto voluntário, enquanto terceiro setor, conseguimos fazer trabalhos com muito mais excelência, com muito mais resultado e muito mais barato? Por quê? Primeiro que nós conhecemos a ponta. Nós sabemos de fato o que um morador de rua precisa. A prefeitura não sabe o que o morador de rua precisa. Eles não estão atuando lá na ponta. Nós estamos, enquanto projeto social. Então, nós sabemos. E nós unimos força do voluntariado para cada um vir agregando o que ele tem com a sua expertise. Seja um médico que vai poder oferecer algum tipo de atendimento médico, seja uma cozinheira, uma nutricionista que quer servir como voluntária. Eu lembro que nessa andança nossa na pandemia, enquanto a gente fazia marmitas, veio dono de restaurante, chefe de cozinha famoso nos ajudar, nutricionista, e eles todos montavam um cardápio, a minha marmita saía a R$7. A da prefeitura, sei lá quanto que saía, mas a nossa era muito melhor do que da prefeitura, né? Até mais nutritiva mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer, gerando resultado muito, muito melhores, né? A gente consegue fazer isso na prática e com um custo muito, muito menor. Assim, eu tô tentando evitar de perguntar uma coisa aqui, que não vai ter jeito. Eu vejo isso, né, percebo, como disse pra você, assim, é óbvio, é nítido a diferença do que o governo entrega, do que o Estado entrega e do que essas pessoas que fazem trabalhos como você faz, esse trabalho voluntário, entrega. A qualidade da entrega é muito maior, o trabalho é mais próximo e a gente percebe que é um trabalho mais efetivo. O que me parece, assim, a percepção que eu tenho como leiga novamente, não tô me isentando, mas é de que
talvez seja uma questão de para onde vai o dinheiro? Para onde vai o dinheiro público que não está sendo corretamente investido nessas políticas públicas? Ou você falou aí de que é porque a prefeitura não conhece o morador de rua. E por que ela não conhece? Não tem uma ligação, não tem como a gente fazer uma ponte entre, de fato, esse voluntariado e o poder público para que a gente seja mais efetivo no atendimento dessas pessoas? Com certeza. Se tiver boa vontade em ambas as partes. O que está faltando? O que falta? Eu acho que falta essa ponte mesmo de conexão, assim, Vamos colocar aí, desde 2017 eu bato na porta da prefeitura para apresentar projetos. Sim. Então a gente sempre tenta fazer essa ponte. Ei, secretária, tem esse projeto social aqui que está entregando moradia para a população de rua. A senhora tem interesse em conhecer, em conversar com ela? Porque vocês têm a máquina, vocês conseguem ajudar. Eu particularmente, assim, né, já que você trouxe isso, eu acredito que assim, quanto menos intervenção pública, melhor. Sabe? Só que pra gente, enquanto terceiro setor, é um pouco mais complexo porque eles acabam tornando um processo um pouco mais burocrático. Sim. Mas precisamos da ajuda, né? Eles têm a máquina pronta para fazer. E um projeto social... E responsabilidade, né? Eles têm a máquina pronta e têm a responsabilidade. Exatamente. Não dá pra gente tirar a responsabilidade do Estado e também não entregar a responsabilidade inteira pro Estado. Sim. Então eu tento trabalhar assim, sempre em equilíbrio, né? Mas é difícil, a gente fica equilibrando os pratinhos mesmo, é um desafio muito grande, mas o que eu tento fazer e tento falar isso, esses 4 anos de Assembleia, eu já levei centenas de projetos sociais para conectar com o setor público, pessoas que têm a máquina na mão, né? São quantos? São mais de 70 deputados estaduais e cada um tem muito dinheiro de emendas parlamentares para desenvolver mesmo ações. Então, eu tenho feito essa ponte, assim. Só que eu acho que falta um grande interesse, vou te falar desses últimos governos da prefeitura, falta um interesse mesmo deles conectarem com quem está fazendo. Sabe? Eu acho que falta interesse, a palavra é essa. Sim. Falta interesse de ouvir projeto, de entender que esse projeto está fazendo um trabalho que deveria ser da prefeitura, mas que ele está fazendo um trabalho com muita eficiência. Eu tive a sensação, você falando assim, eu tenho até que tomar cuidado, que é porque esse tipo de projeto não ganha eleição, né? Esse tipo esse tipo de projeto, esse tipo de apoio não ganha eleição. Então, eu não vou dedicar a um projeto social que não vai me trazer benefício político. Então, assim, eu trouxe isso justamente porque é triste você ver que quem tem a máquina, aonde tem o dinheiro, não está alocando, direcionando ele para onde de fato é necessário. Sim. E eu tô dizendo isso porque eu como cidadã, né, me questiono e vejo obras, situações na cidade, que eu falo assim, mas por que está sendo feito de novo? Né? Você viu a ciclovia milionária que o prefeito acabou de fazer, né? Então, assim, a gente fica realmente nos perguntando, será que é tão necessário? É importante? Sim, mas temos uma problemática gigante na cidade, que é a população de rua. Tá vergonhoso, por isso que eu até fiquei cuidadosa para falar disso, porque eu sei que a gente está falando vai refletir em outras coisas aqui, mas é porque é indignante você perceber isso, né? É o que você falou da ciclovia, é o que a gente está falando do Rio Grande do Sul, quer dizer, é o civil cuidando do civil e sendo que a máquina pública é uma máquina de fazer dinheiro, na verdade, total, né? Esse monte de imposto que a gente está pagando. É uma máquina de fazer dinheiro. É um cofre gigantesco que multiplica dinheiro. Fim, né? Pois é. E aí, de fato, do que é necessário, não é entregue. Mas eu acho que você foi no ponto que, para bom entendedor, meia palavra basta. É uma pauta que não traz voto. Então, fica a Deus dará mesmo. É triste ver isso. A gente vai para mais um intervalo e na volta a gente vai falar de um projeto muito legal que a Dai tem, que é sobre o Maio Laranja. Isso. A gente vai falar disso na volta, no intervalo. É rapidinho, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos
para falar sobre empreendedorismo social e no último bloco, né, a gente vai falar sobre o Maio Laranja. Antes de falar do Maio Laranja, eu quero falar sobre a Rede Solidária, que é, né, o que você apoia, a Rede Solidária é, na verdade, quem é a mãe de todos os projetos. Que honra! A Rede nasceu em 2018 com essa ideia de conectar projetos com o setor público, com o setor privado, com o voluntariado. E a gente nasceu com esse propósito de ajudar projetos. O que acontece? A gente percebe que Belo Horizonte é a capital do bem. São diversos projetos espalhados na nossa cidade, nas 9 regionais, tem projeto bom de impacto. Só que também a gente percebe que muitos projetos nascem e muito projeto morre por falta de recurso, por falta de pequena gestão. E a gente entendeu que a rede precisava nascer com esse intuito de cuidar do projeto. Porque se eu cuido de um projeto, ele vai atender centenas e às vezes milhares de pessoas. Então eu preciso primeiramente fortalecer o projeto para que ele continue tocando o seu propósito mesmo, né, de acordo alinhado com o porquê que ele nasceu. Então, dentro da Rede Solidária, você ajuda quantos projetos? Eita, a última vez que nós fizemos esse mapeamento, nós colocamos 600 projetos sociais. 600 projetos sociais. Isso. Que você acolhe, ajuda. Sim. Presta consultoria, faz conexão. Tem algum que a gente falou aqui, né, do Maio Laranja é um deles, esse do Banho Solidário é um deles. O banho nasceu antes da rede, mas hoje o banho também está abrigado dentro da rede. Está dentro da rede. Então, além do banho, quer dizer, ele nasceu antes e ele puxou então, a Rede Solidária. Olha que coisa legal, né? Exatamente. E aí, além do Maio Laranja, a gente vai falar dele porque é importante, sim, é um assunto... Estamos no mês de maio, mas não é só por isso. Eu acho que tem que ser falado todos os dias. Mas entre eles, tem outros projetos que você acha legal, que é importante falar, que você queira destacar? Sim, vamos pegar o gancho do Maio Laranja. Estamos no Maio Laranja. Sim. E tem um projeto, o Instituto Mila, da Vanessa Lima. É um projeto incrível, que nasceu com a ideia, né, de ajudar mesmo, levar a conscientização do combate à exploração sexual infantil. A Vanessa, ela é uma guerreira mesmo, né? Ela foi violentada sexualmente pelo seu tio. Eu falo isso porque ela fala isso de forma aberta. Sim. Ela tem o livro dela que ela conta a história. E ela é uma militante mesmo, uma ativista na área. E ela vem fazendo um trabalho com o Instituto Mila, que é um projeto que atua hoje nas escolas, levando a conscientização, com algumas palestras interessantes, com a linguagem para a criança. Tem a palestra do semáforo do toque, que a gente faz, né, até em parceria com algumas delegadas que atuam também nessa área, para levar a conscientização para as crianças. Durante essas palestras, já teve casos de crianças entenderem que estava sendo vítima de abuso, que ali onde ela estava sendo tocada não era para ela ser tocada. Sim. E ela entender que aquilo é um abuso, e aí relatar isso para a professora ou para a própria Vanessa. E a gente vem fazendo esse trabalho de expansão mesmo, de levar essa informação para o maior número de crianças possíveis aqui em Belo Horizonte. Que legal. Vamos explicar para as pessoas, então, o que é o Maio Laranja e de onde ele surgiu? Vamos sim, mas antes de começar, eu tenho um presente para você, que já vinha até pendurada ele aqui no braço. É uma pulseirinha e agora você também faz parte da proteção da criança e do adolescente. Estamos todas nessa luta. É uma luta necessária que muitas das vezes a gente não quer ouvir falar, porque de fato, né, nós estamos aqui em 3 mulheres, né? Sim. E somos nós mesmos que fazemos parte dessa luta, que levamos isso. A gente não quer ouvir falar sobre que uma criança está sendo abusada. Sim, né? Ninguém quer ouvir, não é confortável aos nossos ouvidos a gente ouvir falar que uma criança está sendo abusada, que está sendo vítima de abuso ou de exploração sexual infantil. Mas é um assunto necessário que a gente precisa falar. Não adianta fingir que não existe, não adianta, né? Fingir que não acontece, porque não existe. É muito presente e muito real. A gente sabe que, infelizmente, né, tem alguns dados aqui que eu vou trazer para você, mas falando sobre o Maio Laranja, né? O 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Infelizmente, essa data foi marcada por um crime absurdo que aconteceu em Espírito Santo, né? Uma menina de 8 anos de idade, ela foi sequestrada, estuprada e morta, assim,
de uma forma muito brutal e cruel. E aí foi criado, né, o 18 de maio em função desse crime que aconteceu, para a gente levar a conscientização e levar a informação que sim, o caso, casos como esse, né, da pequena Aricélia, existe. E várias crianças estão sendo vítima dele e que a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, seja na igreja, seja nas escolas, seja em todo lugar, né? A gente fala muito que aonde tem criança, tem pedófilo. Então, a gente precisa estar o tempo todo com o sinal de alerta ligado, porque eles são predadores mesmo, que procuram lugares onde tem criança. Então, a gente precisa estar levando essa conscientização, tanto para as crianças quanto para os pais, né? Para estar levando essa informação. Vou só trazer um dado aqui chocante, mas que é real. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil e cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Isso é muito pesado, né? Muito pesado. Muito pesado. A gente teve um programa aqui que foi sobre o Dia da Mulher. A gente trouxe aqui mulheres diferentes, completamente diferentes, para falar sobre a vida da mulher atual. E uma estatística triste, que eu já sabia, mas que a gente pôde constatar aqui, que é de 4 mulheres, 3 sofreram violências, né, quando eram crianças. Quando crianças foram abusadas. Quando eram crianças. Meu Deus. E assim, e foi interessante porque a gente não era um assunto que tava, a gente foi falando sobre isso, sobre sexualidade, e trouxe esse assunto. E inclusive você falou aqui que não existe ambiente de fato para isso, e grande parte acontece em casa, num ambiente seguro, onde a criança está segura. Eu falei no dia do programa que isso já aconteceu comigo na minha infância. A gente teve aqui, como eu disse, de 4 pessoas que estavam na mesa, 3 passaram por isso, somente uma que não tinha passado por isso. E o que você falou é interessante porque a criança só percebe quando ela tem ciência de que aquilo estava errado. Porque se ela não teve acesso a essa informação, ela nem sabe. Nem sabe. Ela descobre. Eu falei no dia do programa, e tô falando novamente aqui, eu soube depois que virei adulta. Eu falei, aquilo estava errado. Era um abuso. Aquilo era, assim, aquela pessoa não podia ter me tocado onde ela tocou. E aí, aqui falando, a gente teve aqui uma cantora, a Suelen Araújo, que contou que dentro da igreja, ela também aconteceu isso. Então, assim, de fato, não tem idade, não tem lugar. A gente teve aqui a empresária Kátia, que também contou o que aconteceu com ela, que ela se sentiu culpada por isso, sabe assim, que demorou muitos anos para que ela entender que ela não teve culpa do que aconteceu. Então, de fato, isso acontece em todo lugar. Em todos os lugares. Assim, e eu fiquei muito honrada com o presente e, de fato, é uma causa que eu acho importante que a gente fale, e falei isso no dia do programa e reforço aqui. A gente tem que se habituar a falar sobre sexualidade com as crianças, para que elas entendam o que pode e o que não pode. De uma forma lúdica mesmo, né? Tem algumas delegadas aqui em Belo Horizonte que têm feito um trabalho incrível nas escolas, para levar mesmo para as crianças. Às vezes a criança não aprende em casa, os pais não falam o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E como você trouxe também, é um dado muito grande, né? Muitos abusos acontecem também em casa. Sim. Né? Então, por isso que é importantíssimo a gente levar essa informação. E a gente está com um projeto muito legal de levar assim, para todas as escolas, né? Esse projeto dessas palestras. É extremamente importante, como você trouxe, né? A sua amiga trouxe em relação que ela sofreu abuso dentro da igreja. Teve a CPI da pedofilia, né? A gente acabou vendo que teve uma cantora em um concurso que ela trouxe sobre a ilha de Marajó. E aí foi um despertar para todo mundo. Todo mundo começou a falar sobre a ilha de Marajó. Mas há quantos anos que tem esses casos na ilha de Marajó? Ela só gritou o que acontece não só na ilha de Marajó, mas em grandes cidades periféricas, né? A ilha de Marajó está em todos os lugares. Sim, isso. A gente fala muito sobre isso. Assim, eu tenho feito algumas palestras, né? Levado as palestras de combate à pedofilia nas igrejas, em vários locais onde eu posso estar. E a gente fala muito sobre isso. A ilha de Marajó está em todos os lugares, né? Houve um despertar, sim. para isso, mas que a gente precisa entender que de fato, o crime acontece e não para de acontecer. Às vezes,
o meu vizinho, a minha vizinha, tá acontecendo e a gente precisa estar com esse sinal de alerta. Tem um texto que eu queria ler ele bem rapidinho, ele é bem curto. Ele é do senador Magno Malta, quando ele começou lá em 2008 a CPI da pedofilia, que prendeu muito bandido, muito pedófilo, né? No país inteiro. Fazendo a CPI da pedofilia, conseguiu prender muita gente e libertar muitas crianças. E ele trouxe durante uma fala dele, nessa CPI, essa frase assim, a pedofilia no Brasil está nas colunas sociais. A pedofilia no Brasil mora em condomínio de luxo. A pedofilia no Brasil veste toga, veste estola. A pedofilia no Brasil tem divisa, tem patente. A pedofilia no Brasil tem mandato. A pedofilia no Brasil reza missa, faz culto, disse o senador Magno Malta. Então, a gente sabe que esse crime está em todos os lugares. Não tem um lugar que seja seguro, né? E não é só preconceito, é burrice achar que isso tá só na periferia, que isso só tá na favela, só tá lá em Marajó. Só tá em Marajó. Não, é porque assim, como você disse, por exemplo, é um preconceito que as pessoas colocam, idealizam uma coisa. Eu não sei se é muito tentando fugir da realidade ou fechar os olhos, que é como você disse na questão do o usuário de crack, ele não é só o pobre, o cara, a pessoa que é desfavorecida financeiramente, economicamente, não. Tem pessoas, como eu te falei, eu conheci, juiz, pessoas que têm condições financeiras boas ou têm estudos, são instruídas e acabaram, pelas questões pessoais da vida, caindo nisso. Isso. Da mesma maneira, as pessoas veem essa questão do assédio sexual, do abuso sexual, como uma questão só periférica. E não é. Pra você ter ideia, esses dados reais, a gente estava numa reunião com uma das delegadas que atua nessa área em Belo Horizonte e a gente foi fazer uma pesquisa para ela e algumas praças que a gente queria entregar a cartilha do Instituto Mila. E aí, em conversa com ela, eu perguntei, delegada, passa pra gente algum local que a senhora acha, alguma regional, que seria mais importante a nossa atuação. E aí ela me respondeu com muita tristeza nos olhos, falando, Dai, não tem. Aí eu falei, uai. Ela falou, não, mas como não tem? Ela falou, não, da Zona Sul à Zona Norte, do Venda Nova ao Belvedere, tem casos de abuso. Então, tá em todos os lugares. Então, trabalhos como o de vocês precisam estar nas 9 regionais de Belo Horizonte. É uma ilusão, né? É uma ilusão achar... E é como eu disse, assim, eu acho até que é ignorância. Achar que isso só tá na favela, só tá não tá. Isso tá na Zona Sul, tá em todos isso os lugares. Tá em todo lugar. E eu acho que isso coloca ainda mais em risco essas crianças. Sim. Porque a partir do momento em que os pais, a família, a sociedade acha que na Zona Sul, num bairro luxuoso, não tem, ela fecha os olhos e é negligente para o que pode estar acontecendo ali. Esses casos que a gente teve aqui foram casos que aconteceram quando crianças, todos foram casos que aconteceram quando elas eram crianças, inclusive o meu exemplo. E eram todos exemplos próximos. Era da igreja, mas era alguém dentro do ciclo da família ali. Era dentro de casa. Então, assim, quando a gente pensa que isso é só periférico, além de você fechar o olho para isso e ser negligente, você está abrindo brecha porque você não fala sobre o assunto. Né? Você acha que é só na periferia que tem que falar que cuidado ou isso, aquilo, outro. E de ali, né, na Zona Sul, ali nos condomínios luxuosos, né? Como o Magno trouxe. Nos condomínios luxuosos, você não fala sobre o assunto porque acha que ali está seguro, porque tem câmera, porque não precisa, porque tem segurança. E aí eu acho que o risco é ainda maior, porque se você não está falando sobre isso ali, você está deixando brecha para que aquilo ocorra sem que a criança, inclusive, perceba. Pessoalmente, até para te perguntar, assim, a gente estava falando sobre isso aqui, você ainda percebe que existe essa dificuldade de falar de sexualidade com as crianças, uma certa resistência, mesmo que de forma lúdica, mas que explique para ela, olha, é o que você falou do semáforo, né? Aqui, o que pode, o que não pode, onde que liga o alerta para...
Eu acho que é um desafio, assim, a Vanessa, né, do Instituto Mila, ela tem vivido um desafio, sim, porque às vezes a gente perde muito tempo explicando para a diretora o que é a palestra. Sim. Mas a gente nem vejo como uma perca de tempo, mas até para a gente ganhar Sim. tempo e ir em mais escolas, poderia ser algo mais simples, né, e mais ágil, por exemplo. Então a gente consegue fazer isso sim. Mas eu vejo sim uma resistência. A gente não fala sobre sexualidade. Nós falamos, obviamente, né, onde as partes que não podem ser tocadas. Sim. A gente provoca as crianças. Você sabe o que é pipiu? Sabe o que é pepeca? A gente fala assim Sim. mesmo, né? A linguagem deles. Aí as crianças sabem, aí fica com vergonha, Sim. mas a gente reage a ela de uma forma lúdica para levar a informação. Então você sabe que é o seu lugar sagrado, que ninguém pode tocar? Só sua mamãe? Aí a gente fala também, às vezes nem o papai pode. Então a gente leva essa informação também, lógico, com orientação da Polícia Civil, né, da Vanessa, que é especializada nessa área, mas conversando com as crianças. Eu vejo sim uma resistência, mas eu acho que também essa resistência está sendo quebrada com o trabalho, né? A gente está espalhado hoje em várias escolas, levando essa informação. Puxando um gancho para a questão das políticas públicas, né? Como que é isso em relação a esse tipo de trabalho? Você percebe que existe ou também tem uma negligência em relação a isso? Sem dúvida tem uma negligência, né? Para o condenado, o pedófilo, tem uma negligência, tem uma negligência dentro, né? Até que vire um processo. Então, eu acredito sim que tem muita melhora para isso acontecer. Recentemente, tivemos uma aprovação do Senado de colocar de forma voluntária a castração química, né? Assim, eu fiquei feliz? Totalmente não, mas já é um processo, Sim. já é um caminho, né? Eu acho que temos muito a evoluir, temos muito a melhorar, né? Na defesa mesmo das nossas crianças, mas eu acho que é um caminho, né? Estamos mais abertos a falar sobre esse assunto, tem muita gente falando sobre isso, Sim. fazendo barulho, incomodando mesmo. Mas eu acho que estamos num processo com passos evolutivo, né? Estamos assim. em construção. Sim, Muita sim. coisa pode mudar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Acho que tem muita coisa para melhorar. A gente tem muito que evoluir ainda. Muito que evoluir, mas estamos no caminho. Pelo menos estamos falando sobre o assunto. Ai, que bom, assim, é bom saber disso e eu fico feliz em perceber e novamente, assim, vem aquele nosso questionamento sobre o papel da política pública, o papel do Sim. Estado nisso, mas como cidadãos, né, o que a gente pode é acreditar que isso vai evoluir para que isso, não sei se um dia vai acabar 100%, mas que a gente consiga reduzir, proteger essas crianças. Com penas mais duras, Sim. penas mais severas. Proteger o máximo possível e da melhor maneira possível Com certeza. as nossas crianças. Com né? certeza. A gente vai para mais um intervalo e já volta para o último bloco para poder falar sobre empreendedorismo social. É rapidinho, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Dai Dias para falar da Rede Solidária, não é isso? A Dai contou pra gente aqui que a Rede Solidária apoia mais de 600 projetos em Minas, todos em Minas, Dai? Todos em Minas. Todos em Minas. Na verdade tem um fora, que é em Moçambique, é único. Ah, que legal. E, Dai, todos esses projetos, a gente falou aqui já do Banho Solidário, Isso. a gente falou Do Instituto do Mila. Instituto Mila. Isso. E tem algum outro que você destaque de tantos? Acredito que deve ser difícil, Sim, né? São muitos bons projetos. Sim, muitos filhos, né? Sim. Muitos... E tem algum outro que você queira destacar? Eu e até, né, a gente estava falando aqui no intervalo que eu conheci a Dai por intermédio da Jana Neves, Isso. que é do projeto Voo Azul. Isso. É um projeto também Apoiado apoiado pela rede. Pela Rede Solidária. Isso.
Tem algum outro projeto? Tem algum outro projeto do coração, aquele que você é mais próxima, que você acompanhe mais? Vamos falar da Jana, né? Foi quem me trouxe aqui. E é um grande projeto. A Jana é uma grande mulher, uma grande empreendedora social. Tem feito um trabalho incrível, tem sido um braço assim generoso para o Estado. Ela tem atendido mais de 600 mães, né, com um custo social, né? Uma mãe de um autista, ela precisa de pelo menos 4 profissionais, no mínimo. Sim. E ela tem feito essa ponte, né, ajudado essas mães, buscado apoiadores para atender essas mães com baixo custo. Ela tem um projeto incrível, acontece aqui no Guarani, né, Tupi-Guarani, e ela vem atendendo muitas mães, cuidando dessas mães. Inclusive, esse final de semana agora, a rede tem um projeto que chama Cuidando de Quem Cuida, né? E nós fizemos esse projeto lá com a Jana, em parceria com ela, para cuidar das mães atípicas. E foi um trabalho muito bonito. Eu tive um pouquinho de experiência de viver por 1 hora todo o processo que essa mãe vive com uma criança, né? Enquanto uma mãe estava fazendo a unha, eu fiquei por conta de uma criança. E eu te falo que eu fiquei exausta. Eu falei pra Jana, eu falei, amiga, como que essa mulher dá conta? Criança extremamente agitada, ela é autista num nível 3. Sim. Então, assim, é um desafio diário que essa mãe vive. E eu fiquei o tempo todo com a criança de verdade. Assim, o tempo todo correndo atrás dela, né, e tudo mais. Mas cuidei dele, né, também chamo Heitor, o nome do meu filho, com muito carinho, né, e atenção com ele mesmo, porque é uma criança muito esperta, muito inteligente e muito agitada. Então, assim, eu fiquei o tempo todo correndo atrás dele lá no projeto, e aí quando ela acabou a unha, falou, daí aí? Eu falei, eu tô exausta. Aí ela começou a rir, ela falou, tá vendo o que eu vivo? Você viveu por 1 hora o que eu vivo 24 horas do meu dia. E é uma loucura, né, e a gente sabe que, assim, a gente escuta falar, igual a Jana fala muito bem, né, nas palestras dela, que a fase emocional mesmo, né? O sofrimento de uma mãe atípica é comparado com o soldado pós-guerra, né? O estresse emocional. Ela falou sobre isso. Imagina, você vê o quanto que é desafiador mesmo. E eu vivi um pouquinho mesmo, né? 1 hora, que não foi nada. E eu vi o quanto é desafiador para essa mulher mesmo. De fato, ela não consegue. Eu falei, você não consegue usar o banheiro. Porque eu fiquei apertada para fazer xixi e não pude fazer xixi. Não tinha como ir. Fiquei segurando xixi, correndo atrás do Heitor, o Heitor pulando, subia e tudo mais. E foi uma loucura. E assim, a gente tem esse cuidado. A Jana tem feito um trabalho com muita excelência com essas mães, cuidando dessas mães mesmo, porque ela recebe desafios diários de mães com sofrimento mesmo, né? Muitas mães tentando suicídio, querendo, né, acabar mesmo com esse sofrimento, porque não é fácil. E a gente vem também apoiando o projeto da Jana, que é um projeto incrível, que não pode morrer nunca, porque ela tem uma força que ela encoraja muitas mulheres. A Jana é uma mãe atípica. Sim. Na verdade, ela brinca que a atípica mesmo é ela, porque ela tem o marido autista e os 2 filhos, né, autistas. Então, é um desafio gigante, né? Ela fala, é diferente aqui em casa, sou eu, né? Eles se conversam, eles se entendem, e a diferente aqui sou eu. E a Jana é uma grande mulher e tem feito um trabalho de excelência com o Voo Azul. Para quem não conhece, a gente gravou um programa com a Jana aqui e com o Lenine, vieram os dois, que são fundadores do projeto Voo Azul Autista. Isso. O programa tá aqui, se você quiser assistir depois, tá lá o link, assistam, foi muito legal. Ela explicou sobre os desafios, as questões, sobre o diagnóstico, sobre o caso, né, dela ali, do filho dela, de como é que foi esse diagnóstico, dessa busca. Sim. E ela citou exatamente isso que você falou, né, o trabalho de mãe, que é um trabalho, a responsabilidade, o título de mãe, já é um título pesado, é difícil, traz responsabilidade, traz um peso. Desafios. E no Dia das Mães, a gente teve aqui uma mãe atípica também, foi a Bruna. A gente falou sobre, ela estava contando os desafios de ser mãe, e aí como mãe, né, veio como mãe falar sobre isso. E ela falou que como mãe nasce uma culpa junto, automaticamente já nasce uma culpa. E a Jana falou muito sobre isso, né, da mãe estar sempre preocupada com essa questão do filho, e falou desse trabalho dela muito legal, que não é só do atendimento de quem já né, da criança já diagnosticada com autismo, mas também cuidado, né, do cuidado com as mães, com as famílias. E ela falou que atendia mais de 100 crianças. Eu falei, mais de 100 famílias estão sendo beneficiadas com esse projeto. Como que o seu projeto ajuda esses projetos?
A gente ajuda de várias maneiras. Primeiro, entendendo a situação real do projeto, né? A gente pega o que você precisa, qual que é a sua maior necessidade. E, normalmente, as maiores necessidades hoje do projeto é o financeiro. Sim. Só que por trás do financeiro tem muita coisa. As pessoas querem ajudar um projeto que está organizado, um projeto que tem bons indicadores. Então, primeiro a gente estrutura a parte de enquanto projeto, porque a gente precisa se apresentar como empresa. Então, precisa ser algo organizado. Então, assim, nós somos uma empresa e eu estou te vendendo o meu produto. Qual que é o produto da Jana? O cuidado que ela tem com as mães, Sim. o atendimento que ela faz com as crianças atípicas, toda a estrutura que ela oferece com baixo custo. Então, a gente faz, primeiro conhece o projeto, organiza o projeto e vai começando a vender o projeto para locais. Então, a gente faz conexão com a Jana especificamente e outros projetos com o setor público. Então, eu sento com o deputado estadual, federal, eu sento com o vereador, eu apresento para o vereador o quanto ela tem sido um braço do Estado e a gente vai fazendo esse desenvolvimento. Apresento ela também para o setor privado, com empresários que querem ajudar, né, que vão comprar a causa dela, que vai se identificar com a causa dela. E a gente vai fazendo essa ponte. Se conecta também com voluntários, né, voluntários sem custo, né, ou com baixo custo. São profissionais, né? Muitos que a Jana precisa, especificamente o projeto dela, exige profissionais. Então, a gente faz essa conexão mesmo, Sim. né? Essa ponte para conectar o projeto para que a gente consiga ajudar com a necessidade que ele traz para a gente de imediato. Então, a Rede Solidária, que é o seu projeto, Sim. seu projeto, ele acolhe esses outros projetos e busca recurso para eles? Isso também. A gente faz toda essa parte de estrutura e também a captação de recursos. De recursos para eles. Isso. E orienta esses projetos a se estruturarem? Exatamente. A gente faz toda uma consultoria. Porque a pessoa só tem uma ideia, né? Ela tem ali uma ideia, um Às propósito. Às vezes tem só uma ideia e não tem nenhum CNPJ, Sim. o projeto não está nem registrado. Sim. Então, a gente faz todo um processo mesmo de acompanhar o projeto, de entender se ele quer virar uma UCIP, se ele quer virar uma ONG, né? Uma OSC. Então, a gente vai fazendo passo a passo para entender, né, como que a gente pode ajudar esse projeto. E esse trabalho da Rede Solidária, ele tem um custo para esses projetos? Não, é tudo gratuito, a gente não cobra nada, é tudo de forma voluntária mesmo. A gente entende, né? Eu entendi lá atrás, quando eu fundei a Rede Solidária em 2018, eu entendi que se eu consigo ajudar um projeto que já tem uma ideia pronta, é menos trabalho para mim. Sim. Então, se eu não vou criar nada, eu vou só ajudar esse projeto a se manter. Por quê? Eu acredito que esse projeto tem um poder de transformação muito grande na área que ele está atuando. A Jana, por exemplo, hoje ela atende Vespasiano, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, assim, ela atende várias outras cidades com o projeto dela, de levando mesmo a ideia do voo azul. Sim, e atende, a gente estava falando, ela falou que uma criança autista, ela precisa de, no mínimo, atendimento. Na verdade, assim, a Bruna, a mãe que esteve aqui com a gente, falou que o filho dela fazia 18 horas de terapias por semana. Por semana. E que o Estado, né, ele entrega o SUS, ele não entrega isso na necessidade dessa criança. Não. Então, estamos citando o projeto do Voo Azul Autismo, mas existem outros que também abraçam essa causa. Exatamente. Mas é de uma importância gigantesca Demais. para o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. E de formar aí, e é o que eu falei no dia do programa, a intenção é formar adultos com autonomia. Exatamente. Que consigam ter uma vida comum, como qualquer pessoa. Então, o projeto dela é importante nesse sentido de desenvolver essas pessoas. Com certeza. Né? E por isso até que eu a convidei, eu amei descobrir o projeto, descobri várias coisas que eu não sabia. Sim, Inclusive, é um aprendizado, né? Muito! E eu falei com ela no programa, eu falei várias vezes aqui, eu falei, primeira coisa que autismo não é doença, foi a primeira coisa que eu descobri. Exatamente. Vindo aqui, trazendo ela aqui, conversando com ela e com o Lenine, que são fundadores do Voo Azul Autismo. A gente está caminhando já para o final, Dai, e eu queria que você, primeiro, convidasse as pessoas para conhecer os seus projetos, Ótimo. os projetos da Rede Solidária, de como elas podem achar você, como podem achar os projetos e como elas podem ajudar para quem às vezes já sentiu esse chamado, Claro. né, solidário, Sim. e que às vezes não sabe onde ir porque até tem um receio de estarem ajudando projetos que talvez não sejam verdadeiros ou projetos que de fato não contribuam para essas pessoas. Sim. Então, é legal trazer você aqui, Claro. que é um projeto sério e que ajudam outros projetos sérios também. certeza. São 600 projetos mais aqui, de 600. né? Então,
Queria que você utilizasse esse espaço para convidar as pessoas para conhecer você, para conhecer o seu projeto, para conhecer, né, como elas podem ajudar quem já sentiu esse chamado. Tá? Acho que em primeiro lugar é as pessoas entenderem que a Rede Solidária, a gente faz toda uma triagem para que cada projeto hoje, né, que se enquadra dentro desse número de mais de 600 projetos, são projetos sérios que foram triados, foram passados pela gente, né, por mim, pela Rose, pela Roberta, pelas meninas que estão hoje dentro da Rede Solidária, e que a gente faz uma avaliação para entender se é um projeto sério, se é um projeto com responsabilidade social, se é um projeto transparente, que de fato vai receber o recurso, vai aplicar o recurso. Então, todos os projetos são triados pela Rede Solidária. Então, se você quer ser um voluntário, primeiramente, pode me seguir no Instagram, né? O meu Instagram é @daidiasbh. O Instagram do Banho Solidário é @banhosolidariooficial. Se você quiser ser um voluntário, o banho acontece uma vez por mês e sempre aos sábados. Então, tudo é postado no Instagram do banho. Se quiser ser um voluntário da rede, conhecer todos esses projetos, eu tenho certeza que às vezes você vai falar, eu tenho receio de trabalhar com a população de rua, Sim. Não, então eu vou te levar para a Jana do Voa Azul. Mas eu não tenho muita coisa com criança, então eu vou te levar para um lar de idoso. A gente tem projetos de vários segmentos que você pode ser um voluntário e vai ser um prazer enorme. O Instagram da Rede Solidária é @redesolidariabh e é só mandar um direct lá que a gente vai te responder com o maior cuidado e carinho, principalmente se falar que me escutou aqui no podcast, a gente vai dar uma atenção especial, vai falar de todos os projetos que hoje estão sobre o guarda-chuva da Rede Solidária e vai ser um prazer receber vocês também, né? Claro. Lá enquanto voluntário e é isso. Olha, amei esse bate-papo aqui, bom. Gostei demais. Espero que você de casa também tenha gostado, fiquei muito feliz. A gente falou de questões importantíssimas aqui, né? Não só de políticas públicas, mas de voluntariado. E espero que isso tenha trazido despertar para que as pessoas possam entender não só o empreendedorismo social, mas também essa questão da importância do voluntariado, Claro. de se abrir para talvez alguém que esteja menos favorecido ou que você tenha algo que possa ajudar, que possa doar para outras pessoas, né? Como trabalho, como força, não só como doação de entrega de algo, né? Doar a si próprio, né? Para algumas causas. E espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando mais um programa. E eu não sei aí, mas aqui a gente já pode falar que sextou. Sextou sim, sextou muito. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.